Lucas, capítulo 12, do 35 até o 59. Amém? Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar, ele dá festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo se lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se e dar-lhe-á lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo no qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até mesmo que se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento do sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? É porque não julgais também por vós mesmos que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desses adversários no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. O desejo do nosso coração é ouvir o Senhor falar conosco aquilo que é da sua vontade, Pai. Nós oramos para que não seja homem, oramos para que não seja a letra, e oramos para que seja o teu Espírito Santo
a nos dar instrução e a trazer iluminação da sua palavra sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Deixe o seu texto aberto. Nós vamos voltar a alguns versículos desta passagem, deste momento de Jesus, acerca da parábola do servo vigilante, O texto aqui é muito claro para nós, é um alerta para que nós possamos estar atentos à vinda de Jesus, e eu até digo um pouco mais, esse texto é um alerta para nós, sobre como nos comportar, ou necessidades que nós precisamos praticar e ter, até que o Senhor venha, amém? Servir a Jesus, servir a Deus, ser um eleito do Senhor, nunca foi fácil, e nem nunca será. Nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos chamou e nos separou para esse momento. Glória a Deus por isso, amém? Então Deus espera que nós façamos também algumas coisas, e eu até diria para você, existem algumas necessidades que nós precisamos ter, até que o Senhor venha. E te digo mais, não é apenas uma luta contra o pecado. Eu quero deixar para nós aqui nessa noite 6 necessidades imperativas da vida cristã. Desde o momento que você aceitou Jesus, até a vinda do Senhor, ou até a sua morte, existem necessidades que nós precisamos ter e praticar na caminhada cristã, até que o Senhor venha, porque senão nós vacilaremos ou ficaremos de fora. Nós vamos chamar aqui de necessidade que precisamos ter, porque o texto que nós lemos aqui foi um texto muito duro. Poucas pessoas gostam desse texto. Aliás, é um texto pouco pregado. Eu não consigo me lembrar de alguma vez que eu tenha pregado sobre esse texto ao longo dos meus 18 anos de ministério pastoral, Então é um texto muito duro, um texto onde muitas vezes nós não queremos olhar para ele, nós não queremos aplicar as verdades desse texto para nós, porque Jesus aqui está chamando a atenção sobre a vida daqueles que não praticam algumas necessidades da caminhada cristã. Então, ao olhar a esse texto que é duro aqui nessa noite, eu quero extrair dele junto com você, eu quero extrair dele para mim e para você, necessidades em alguns versículos aqui, que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã, ou do contrário, a nossa caminhada cristã não será bem sucedida. Nós entendemos que a nossa caminhada cristã, ela é bem sucedida, somente no momento que Jesus voltar e se fizer chamada, e o nosso nome estiver lá, aí nós entenderemos que a nossa caminhada cristã foi bem sucedida. Não se assuste, a nossa caminhada cristã não é medida pela quantidade de dinheiro que nós temos, pelo emprego que nós conquistamos, pela roupa que nós vestimos, pelo carro que nós andamos, pelo lugar onde moramos. Isso para a nossa caminhada cristã não vale nada. Há 6 necessidades, pelo menos, as que são apresentadas nesse texto, que é o que mais vale a pena, se eu pensar na minha trajetória cristã rumo ao céu que eu preciso ter. E não é só uma luta contra o pecado. Talvez você se enganou até aqui, achando que para ser crente você só tem que evitar pecados. É um pouco mais além do que isso. Além de evitar pecados, nós temos aqui 6 necessidades imperativas da vida cristã. Vamos destacar aqui algumas dessas 6 necessidades imperativas. A primeira delas está entre os versículos 35 e 40. Devemos estar preparados para a vinda do Senhor, que será inesperada.
como a chegada de um ladrão, de acordo com o versículo 39. Precisamos estar alertas, pois na hora em que não estivermos apercebidos, de acordo com o versículo 40, Jesus virá. O versículo 40 diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A primeira necessidade que nós temos que praticar ao longo da nossa caminhada é a vigilância. Nossa caminhada cristã não é apenas uma luta contra o pecado. A nossa caminhada cristã, ela precisa ser recheada de constante vigilância. Eu gosto muito de olhar para o texto de Mateus 26, 47, se eu não me engano, que é onde Jesus fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É a fala de Jesus aos seus discípulos, né? Muitas pessoas confundem o texto e falam assim: orai e vigiai. E o texto de Jesus não é orai e vigiai. O texto de Jesus é vigiai e orai. Porque a vigilância precisa estar entre as primeiras necessidades na nossa caminhada cristã. Se eu sou um crente desapercebido, ou seja, não vigilante relacionado ao meu tempo, eu estou falhando na minha caminhada cristã. Porque vigilância na minha caminhada cristã é o que precisa vir primeiro. Eu até digo um pouco mais além. Não é só vigilância relacionada à vinda de Jesus. É vigilância em todo o aspecto que essa palavrinha possa propor para nós dentro da nossa caminhada cristã. É a vigilância contra o pecado. Se você estiver atento para que você não peque, vigiando, tomando cuidado, acordar de manhã cedo pensando assim: eu não vou pecar, Senhor, me ajuda a não pecar, deixa eu ficar de olho aqui para não escorregar nessa palavra, para não xingar esse palavrão, para não colocar diante dos meus olhos aquilo que eu não posso ver, para não entrar nas brincadeiras que eu não posso entrar, você pecaria menos. Então nós precisamos vigiar em todos os aspectos que a palavrinha puder trazer para mim, não apenas relacionada à vinda de Cristo, mas também relacionada à vinda de Cristo. O texto que nós lemos aqui disse que quando os cristãos estiverem desapercebidos, o Senhor virá. Por isso que eu considero que a nossa geração é a geração da vinda de Jesus. Talvez nós somos a geração que menos olhamos para a vinda do Senhor. Os sinais estão berrando aos nossos ouvidos, as trombetas estão soando aos nossos ouvidos, os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos, e muitas vezes nós não queremos perceber o quão perto está o Senhor. Nós precisamos estar vigilantes, irmãos, porque Ele vem, e vem como um ladrão, disse o texto do 35 ao 40, no momento em que nós não esperamos, num dia que nós não aguardamos, e é nesse momento que nós vamos precisar estar, como disse o texto, o servo com a candeia acesa, o servo preparado, o servo que está pronto. Talvez nós vivemos um evangelho, uma carreira cristã, onde estamos apenas buscando coisas materiais de Deus, e eu pergunto para nós aqui nessa noite: onde está a nossa vigilância? Você tem vigiado? Vigia. Vigia nas áreas da sua vida. Vigie para que o seu casamento não seja destruído pelo diabo. Vigia as amizades que você tem. As amizades que você tem, se elas são boas, elas não te conduzirão a fazer coisas erradas. Então vigia quem você está seguindo. Vigia quem são os seus influencers digitais. Vigie quem você está seguindo no YouTube, para que essas pessoas não te conduzam a uma vida de pecado.
Mais do que nunca, irmãos, a igreja está precisando despertar ao momento de vigilância, de estar atento, porque o nosso rei está às portas. Os sinais já são visíveis. E a vigilância é a primeira necessidade que nós temos na nossa caminhada cristã, de acordo com esse discurso de Jesus aos seus discípulos. Pedro perguntou para ele: o Senhor está falando isso para nós, ou o Senhor está falando isso para todos? Qual foi a resposta de Jesus? A quem muito é dado, muito é cobrado. Entendeu a resposta? A resposta é para nós que conhecemos o Senhor. E quanto mais tempo com o Senhor você tem nessa caminhada, mais te será cobrado. Então vigia. Vigia. Não permite que alguns pecados do passado se tornem naturais para você no tempo presente. Porque se muito te é dado, muito te será cobrado. Então vigia, porque não são seus muitos anos de carreira cristã que te farão com que você seja poupado do castigo ou dos açoites. Você prestou atenção no texto que nós lemos? A quem pecou muito, muito será açoitado, e a quem pecou pouco, pouco será açoitado, mas açoites ouvirão, o resultado final será o mesmo, com muito açoite ou com pouco açoite. Vigia, irmãos, nós precisamos estar alertas, porque o momento em que nós vivemos como igreja, é um momento que quer tirar a nossa vigilância. Quantas vezes para nós entra semana e sai semana e nós não lembramos da nossa fé? Quantos de nós já estamos pensando que o servir a Deus é quando nós estamos no culto? Quantas vezes nós pensamos que culto a Deus é de 19h30 às 21 horas? Você sabia que o culto cristão não tem horário para começar e não termina jamais? Ele é eterno, ele não terminará. Jesus vai voltar e nós vamos continuar cultuando e celebrando a Ele. Não caia nessa mesmice de pensar que o nosso culto, que o nosso servir a Deus, que a nossa adoração é só aos domingos de 18 às 20 horas. Em nome de Jesus, vigia. Porque o Senhor vai te cobrar mais pelo que você faz no seu culto, lá no local de trabalho, do que pelo seu culto aqui na igreja, de 19h30 às 21 horas da quinta-feira. A primeira necessidade na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, é a vigilância. A segunda está entre os versículos 41 e 46. Quem for encontrado fiel na vinda do Senhor, será promovido, e a ele, o Senhor, confiará todos os seus bens. Quem for fiel no pouco, a ele será confiado muito. O infiel será castigado na segunda vinda de Cristo. Segunda necessidade da nossa vida cristã. Preste bem atenção na palavrinha que eu estou usando. Necessidade. Não é só uma obrigação. Não é só um dever, meu irmão. Não é um conselho. Sabe qual é o título dessa mensagem? Necessidades imperativas da vida cristã. Sabe por quê? É uma ordem. É imperativo que Jesus está colocando nesse texto. Todas as palavras de Jesus nessas 6 necessidades que nós estamos vendo aqui, é uma ordem, é necessário. Segunda necessidade da vida cristã, é necessário que você seja fiel. É necessário que você seja fiel. E ser fiel na nossa caminhada cristã, ultrapassa dinheiro. Não é só em dinheiro, é também em dinheiro. É também ser fiel a Ele nos nossos dízimos. É também ser fiel a Ele nas nossas ofertas.
Mas ultrapassa isso. É ser fiel a Ele no nosso relacionamento. Em alguns momentos da Bíblia, no Antigo Testamento, Deus comparou por diversas vezes, eu cito alguns momentos, mas são diversas vezes, Deus comparou o relacionamento com Ele ao casamento. Olha as figuras de linguagem de Deus, no Novo Testamento também. Deus comparou o relacionamento com Ele ao casamento e ao adultério. Né? O que é o adultério? O adultério é a infidelidade conjugal. É diferente da prostituição, por exemplo. Quem comete pecados de níveis sexuais fora do casamento, prostitui. Entendeu? Só para a gente compreender quais são os dois pecados, né? Quando você assiste um vídeo pornográfico, você está prostituindo. Quando você fornica com a sua namorada, você está prostituindo. Quando você tem um ficante, você está prostituindo. Essas coisas são prostituição. Adultério é quando é casado, né? Se o casado vê um vídeo pornográfico, é a mesma ação. Ele não está prostituindo, ele está adulterando. Muitas pessoas confundem, porque pensam que o adultério é um ato. E o adultério não é um ato. Um adultério, Jesus disse, palavras de Jesus, que pode ser um olhar para uma pessoa com má intenção no coração. Então, quem é solteiro, prostitui. Quem é casado, adultera. O relacionamento com o Senhor é comparado a um casamento e ao adultério. Todas as vezes que alguém trocou o Deus de Israel por outro Deus, todas as vezes que alguém colocou uma segunda pessoa no relacionamento espiritual, no Antigo Testamento, Deus considerou aquilo um adultério. Entendeu? E quando nós falamos sobre adultério, eu citei a prostituição só para que você diferenciasse os pecados. Quando eu cito para você adultério, então, o que vem à nossa mente? Infidelidade no relacionamento. Quando nós somos infiéis a Deus, espiritualmente nós estamos adulterando. O exemplo mais clássico é Oséias. O povo de Israel estava adorando outros deuses, e Deus queria gritar para o povo essa infidelidade espiritual. Aí Deus olha para o profeta, aparece para o profeta e fala para ele assim: vai na casa de prostituição, pega uma mulher adúltera e casa com ela. O profeta, sem entender muito o que Deus estava mandando, foi lá na casa de prostituição, pegou a mulher adúltera e casou com ela. Tirou ela daquela vida, tratou ela, sarou ela, deu ela dignidade. Ela virou a mulher do profeta, né? Ela era de meretriz, a esposa do pastor de Israel, né? Que era o profeta Osés no período. E ela saiu de uma condição de depravação e foi para uma condição de total libertação. Esse exemplo, ele não é só para o final da história que eu quero contar aqui, é para demonstrar a graça de Deus sobre o que Deus poderia fazer em Israel e o que Ele faria com Israel quando Jesus viesse, quando a graça chegasse. Aí o profeta vai lá e restaura a mulher. Eu não me lembro o tempo, o texto de Oséias cita o tempo. Se eu não me engano, são 6 meses depois de casada. Ela sai de casa, volta à casa de prostituição e trai o Oséias. Aí o Oséias vai orar. Deus, que isso? O Senhor pediu para ir lá casar, eu fui lá, casei, e agora restaurou, e agora ela foi lá e voltou. O que o Senhor me fala? Deus olha para o profeta e fala assim: Israel todo viu, não viu? Porque você é o pastor, você é o profeta. Israel todo viu, não viu? Vai lá e fala para Israel que assim está o relacionamento deles comigo. Eles colocaram outros deuses, eles voltaram às práticas antigas.
Eles estão indo no que fizeram os pais dele. Eu restaurei, eu perdoei, eu fiz de novo, eu sarei, e eles voltaram para o buraco de onde eu os tirei. Vai lá e fala para eles que é isso que está acontecendo. O cristão precisa ter a necessidade de ser fiel. Eu quero pegar pesado com isso, quero traçar uma linha alta, porque as nossas linhas espirituais, elas são inalcançáveis. Isso faz com que nós venhamos persegui-las sempre, sem nunca alcançá-las, e isso é bom, porque nós vamos melhorando a cada dia. Então eu quero traçar uma linha alta. Qualquer coisa que você troque pela presença do seu Deus, espiritualmente, você está adulterando contra Ele, você está sendo infiel. E na nossa caminhada cristã, é necessário que sejamos fiéis a Ele. Quem for infiel, será punido. Cuidado, vigia, porque nós estamos trocando a nossa carreira cristã por rede social. Quantos de nós temos tempo para essas coisas? Nós temos tempo para streamers, nós temos tempo para rede social, nós temos tempo para tudo, nós temos tempo para o exercício físico, nós temos tempo para a família, e não é que não devemos ter tempo para essas coisas, mas na maioria das vezes nós não temos tempo para Deus. Cuidado! Cuidado quando você deixa de orar para ficar até 2 horas da manhã no celular. Cuidado! Cuidado quando você diz que não está te sobrando tempo para ler a Bíblia, mas a série você consegue maratonar no mesmo dia. Cuidado! Nós estamos sendo infiéis. Somos infiéis a Deus quando trocamos Ele por qualquer outra coisa. Quando Jesus voltar, quando a 7ª trombeta tocar, quando se fizer chamada, meu irmão, tudo que Ele esperará de nós é fidelidade. Onde estão os meus servos que são fiéis? Deixa eu te contar uma coisa: quem está na igreja e é infiel, não vai encontrar com o Senhor. Não basta estar na igreja, não basta ter se batizado, não basta ter levantado a mão e aceitado Jesus. Tem que ser fiel. É necessário, é empírico. O crente que vive uma vida dissoluta lá dentro da igreja, não é nem lá fora, que vive uma vida torta dentro da igreja, achando que só por estar na igreja ele será salvo, ele está enganado. Servo de Deus na caminhada cristã, é necessário que seja fiel. Calvinistas, que pensam que já estão salvos, porque uma vez salvo para sempre. Primeiro, não entendeu o calvinismo. E segundo, estão sendo enganados pelo diabo. Porque onde tem um servo de Deus, é necessário que ele seja fiel. Calvino explicou a questão, por sinal. Calvino disse que a pessoa que tem certeza da salvação, e o nome escrito no livro da vida, vive como tal. Entendeu? Se ele não vive como tal, ele não é salvo. Calvino definiu isso na sua própria teoria. Só que essa parte do calvinismo, você não vê ninguém que está fazendo coisa errada, que se diz calvinista, defendendo. Porque nas palavras de Jesus, do versículo 41 ao 46, ele vem buscar fiéis. Amém? Você prestou atenção no texto? Numa casa tem 5. Estará dividido, 2 contra 3 e 3 contra 2. Você entendeu o que Jesus quer dizer? Numa igreja vai ter 5 pessoas, 3 vão ficar e 2 vai subir.
Não é nem 3-3, não é nem meio a meio. Ele usou um número ímpar, um número primo, que não divide de maneira igual, para demonstrar que o número de infiéis é maior do que o número de fiéis. Que esse número menor de fiéis esteja reunido aqui nessa noite de quinta-feira. Que nós sejamos fiéis, irmãos. Cristão, na carreira cristã, tem a necessidade de ser fiel em tudo, inclusive na oferta. Quem bebeu da água do Espírito tem no coração o incômodo de ser fiel a Deus em todas as coisas, do dinheiro ao relacionamento, à postura, ao comportamento. Terceira característica, do versículos 47 e 48, como é só 2, eu vou ler, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se apresentou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Versículos 47 e 48. Privilégios maiores implicam responsabilidades maiores. A ignorância não será inocentada, mas o conhecimento será mais responsabilizado. Os que mais conhecem serão mais responsáveis. Todo cristão que está em carreira cristã entende a justiça de Deus e sabe que é necessário punições. Irmãos, Deus só é justo porque o mal será punido. Entendeu? Senão não é justo. Tem uma doutrina teológica que me fugiu o nome aqui agora, está na ponta da língua, eu não vou conseguir falar, que acredita no amor soberano de Deus, né? Que no final Deus vai amar todo mundo e vai salvar todo mundo, porque Ele é amor demais, né? Então, se Deus é esse amorzão todo, no final das contas Ele vai ter misericórdia de todo mundo e vai amar todo mundo e vai ficar com pena de todo mundo e todo mundo vai para o céu. Se essa doutrina fosse verdade, Deus não seria justo. E justiça é um atributo de Deus. E Ele só é justo porque o mal será punido. Ele não é justo só porque o bem é recompensado. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ele é justo porque quem faz o mal será punido. É necessário que nós entendamos, que o nosso Deus pune. O medo de Deus não é uma coisa que nós podemos carregar a nossa caminhada cristã toda. Tem que chegar um momento onde esse medo tem que ser substituído pelo amor, e eu tenho que servir a Deus pelo amor. Em algumas situações, eu preciso ter medo da punição de Deus. Eu tenho que ter medo, irmãos. Há uma punição. Cuidado quando você escolher pecar. Tem uma punição. Camarada casado vai lá, comete adultério. A mulher põe para fora de casa e fala para ele: olha, não te quero mais. Me perdoa, meu bem, eu não vou fazer isso mais. Prometo para você, me perdoa. Pode ser o contrário também, viu? Não é só a mulher que foi para fora, não. Me perdoa, meu bem, eu não faço isso mais. A mulher crente às vezes vai falar assim: eu te perdoo, mas acabou. E nada que o camarada ou que o indivíduo fizer vai fazer ela mudar de ideia, porque há consequência. Esse dia, no nosso relacionamento com Deus, ainda não chegou. Graças a Ele,
Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está aqui. E esse dia ainda não chegou, mas vai chegar. Vai chegar o dia que os infiéis vão falar: Senhor, tem misericórdia. Aqui, acabou. Já tive demais. Tenha medo. Tenha medo das consequências. Tenha medo da punição. Tenha medo. Não é só espiritual, é físico também. É físico também. Para os mais jovens aí, seu colega, seu super colega chega e te oferece um cigarro de maconha. Tenha medo das punições, do que vem depois. Porque a maconha é só a porta de entrada. Todo mundo que já passou perto dessa porta aí, sabe que é só a primeira droga. Sabe qual é o erro do Superior Tribunal de Justiça no Brasil? Permitindo a maconha para uso individual. O problema é porque é só a porta de entrada. Nenhum usuário de crack começou usando crack. Ele começou usando maconha. Nenhum cheirador de cocaína cheirou cocaína na primeira vez. Ele começou com a maconha. A maconha dá uma leve sensação. E as outras drogas prometem mais. Aí o camarada: nossa, mas isso aqui é bom. E o cara está falando que aquele outro é melhor. Deixa eu experimentar. Tenha medo das punições. Aonde a pessoa vai parar com o alcoolismo? Aonde a pessoa vai parar com o adultério? Aonde a pessoa vai parar com o uso de drogas? Tenha medo das punições que a vida pode te dar. Eu não sei enumerar para você quantas as pessoas, quantos adúlteros arrependidos eu conheço. Ó, meu casamento acabou por causa do adultério, eu não devia ter adulterado. Você não tem ideia quantas famílias arrependidas eu, Tiago, conheço, porque não pensaram nas punições da vida. Quantas pessoas largaram o serviço, brigaram com pessoas que não precisavam brigar, e hoje estão arrependidos assim: por que eu dei baixa naquele serviço? Por que eu pedi conta? Por que eu não aguentei aquele gerente? O que eu tenho hoje é pior. Por que eu saí, eu ganhava mais, eu vim para cá, agora eu estou ganhando menos. Cuidado com as punições, tenha medo de ser punido, porque a vida pune, e assim como a vida pune, Deus também pune. Não é colocar um medo em você, porque você vai ser castigado se fizer algum pecado, não. É consequência natural do seu erro. Você sabia que Deus não castiga? Deus não te castiga, isso era para o Antigo Testamento. Porém, nós temos consequências naturais dos nossos erros. É necessário que o cristão entenda que há punições. Há punições. Há punições. Quarta necessidade, versículos 49 até o 53. Jesus veio trazer paz à nossa alma, mas divisão na família. Os que rejeitam o evangelho também rejeitam os membros da família que o abraçam. Quando os homens não ficam à altura do desafio da cruz, comumente tornam-se críticos dos que aceitam. Na nossa caminhada cristã, ela será uma caminhada dividida. Ela será uma caminhada dividida. É necessário que haja essa divisão, para que nós possamos identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, é necessário que haja paz na nossa alma, mas muitas vezes divisão na nossa família, por causa daqueles que rejeitam o evangelho. O mundo é dividido mesmo. Há poucos dias tivemos aí a abertura das Olimpíadas, né? Com uma cena de pessoas homossexuais imitando a Santa Ceia, o quadro de Leonardo da Vinci da Santa Ceia. O mundo entende tanto que religião é uma verdade, que Cristo é uma verdade,
que eles querem combater isso a todo momento, é a divisão. Não se escandalize com isso, meu irmão. Sabe por que se não tem que se escandalizar com isso? É a divisão que Jesus falou que veio trazer. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. Porque esse pessoal que não está à altura da cruz, se sente afrontado por ela a todo momento. Na nossa caminhada cristã, não espere que todo mundo, em todo lugar, seja santinho e agrade a Deus. Porque aqueles que não estão à altura da cruz, se colocarão contra ela. Vai ter problema. Não sei te falar assim, é bom que tenha problema? Não posso te falar isso. Mas eu jamais poderia te falar, não vai ter problemas. Vai ter, porque é necessário que haja divisões. Se não houver essa divisão, como que nós defenderemos Cristo? Provaremos a nossa fidelidade, ou vigiaremos para que não venhamos cair em pecado? Tem que ter. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Quinta necessidade, entre os versículos 54 e 57. Jesus censura os que não sabiam discernir a época em que estavam vivendo, e nem os que era justo. Eles entendiam as coisas da presente era, mas eram completamente ignorantes nas coisas do porvir. Sabiam interpretar a lei, as leis da meteorologia, mas não discerniam que o Messias aponta para a lei e para os profetas que estavam entre eles. A quinta necessidade que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã é discernimento. Discernimento espiritual. Se eu puder deixar um conselho para você sobre discernimento, todo dia que se acordar pela manhã, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Porque a ignorância, nesse aspecto, não será perdoada. Não vai passar em branco. Entende isso, meu irmão? Nós temos que ter discernimento. E o discernimento para nós hoje ele é fundamental. Porque nós vivemos em tempos de enganadores. Assim como acontecia no período de Jesus, e ele está alertando aqui. Pessoas que naquela época já sabiam prever o tempo, e não sabiam que os milagres de Jesus, que as ações de Jesus, apontavam ele como Messias. Cuidado, meu irmão. Cuidado. O Senhor nos chamou para ser igreja. Amém? Eu respeito os profissionais da internet, até citei isso aqui terça-feira. Mas ao ministério o Senhor chama para púlpito, e não para rede social. Não seja enganado. Não seja ludibriado. Tenha discernimento. Tenha discernimento, meu irmão. Se algum dia você não caminhar mais com esta igreja, sei lá por qual motivo, talvez você vá embora da cidade, você muda, não caminhe com qualquer um. Tenha discernimento. Não vai atrás de loucos varridos. Altar é para que a Bíblia seja pregada. Se a igreja espera do altar outra coisa que não seja a pregação da palavra, a igreja inteira está equivocada. Cuidado, nós vivemos num tempo onde precisamos de muito discernimento. Há muitos enganadores, ludibriadores lá fora. Não era diferente no tempo de Jesus, por isso que ele diz isso. Nós temos que ter discernimento do Espírito, para saber quem está ao nosso lado. Isso não é só uma fala sobre liderança, não, sobre pastorado ou ministério, nem é uma indireta, nem nada disso não. Cuidado até com quem está do seu lado, que talvez as pessoas que estão do seu lado, os irmãos, os amigos, estão te desanimando. Está te falando que você pode fazer coisa que você não deveria estar fazendo. Tenha discernimento.
Busque discernimento de Deus, do Espírito Santo, para que você não faça coisas erradas. Porque senão, irmãos, nós vamos entrando no meio e vai virando a mesma coisa. Não, aqui a gente tem que ter assim, não tem problema não, porque todo mundo faz e está sendo uma bênção, e está multiplicando, e está crescendo. Tenha discernimento espiritual. Se isso que está acontecendo está sendo com coisas que Deus não agrada, sai fora. Volta na primeira necessidade, a da vigilância. Sexta e última necessidade, para a gente poder finalizar, versículo 58 e versículo de número 59. Quando fores ao teu adversário, quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus mostra a necessidade urgente de nos prepararmos para comparecer perante o tribunal de Deus. Não podemos comparecer a esse tribunal sem estarmos em paz com Deus. Precisamos ser reconciliados com o Senhor antes daquele grande dia. A única maneira de sermos reconciliados é termos paz com Deus, é por meio de Cristo Jesus, o Messias de Deus. Sexta necessidade, diligência. Nós vamos comparecer diante do tribunal. E nós, ao longo da nossa caminhada, vamos decidir, meu irmão, se nesse tribunal Jesus vai ser o nosso advogado, ou se nesse tribunal Jesus vai ser o nosso juiz. Você pode decidir isso. Você quer Ele como seu juiz para te dar a sentença, ou você quer Ele como advogado para te defender? A sexta necessidade é a necessidade da diligência. Nós estamos indo em direção à vinda do Senhor. Cuidado em como você vai chegar lá. Você vai chegar lá em paz com Deus? Ou você vai chegar lá um inimigo de Deus, um inimigo da cruz? Como que nós vamos chegar lá, irmãos? Então seja diligente, não pense no agora. Um dos maiores equívocos da nossa caminhada é pensar no agora, é viver o agora como que só houvesse o agora. O cristão tem que pensar num todo. Nós estamos caminhando em direção ao Senhor. Como que nós vamos chegar diante dele? Em paz ou em guerra? É a sexta diligência. Pense nisso aí. Pense na sua condição para com Deus. Quanto mais pecado, em guerra. Quanto menos pecado, em paz. Quanto mais buscando a Deus, em paz. Quanto mais frio, Ele não vai nem te conhecer. Então pense num todo. São ações que nós devemos praticar ao longo da nossa caminhada cristã. O demais, Deus tem para nós. Antes dessa mensagem nós oramos por cura, nós oramos por provisão, e Deus tem tudo isso. Mas não se esqueça que na sua caminhada há necessidades que você tem que ter diante do Senhor. É necessário, irmãos, é empírico, é uma ordem, é direto, é obrigatório. O Evangelho não é um negócio que nós vivemos em banho-maria, recebendo muitas coisas do Senhor, sem ter que fazer nada para Ele. Muito pelo contrário. São mais mandamentos no Novo Testamento do que no Antigo. Nós aprendemos isso aqui na Escola de Profetas. Então tome muito cuidado, porque é empírico. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar para que o Senhor nos fortaleça na nossa caminhada. Eu sei que talvez seu coração está doendo. Feche seus olhos.
Eu sei que talvez seu coração está apertado. Eu sei que tem algo que te angustia. Eu sei que tem lutas. Eu sei que tem grandes batalhas que você está enfrentando. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite foi para que nós possamos abrir os nossos olhos nessa caminhada. Talvez, meu irmão, minha irmã, tanta dor, tanto problema, tanta porta fechada, tanta enfermidade, sejam punições que Deus está te dando e você não está conseguindo enxergar. Talvez tanta amargura, tanta depressão, talvez tantas coisas dando errado, é porque você não está vigiando, é porque você não está sendo diligente, é porque você está esperando as coisas fáceis demais. Pede o Senhor para ser com você nessa caminhada, pede o Senhor para estar com você nessa caminhada. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, só o Senhor conhece a minha caminhada, os meus pecados, as minhas falhas, só o Senhor conhece, Deus, a minha fidelidade, o meu compromisso para com o Senhor, só o Senhor conhece. Me ajuda, Jesus, nessa caminhada, me ajuda, Senhor. Eu quero chegar ao final dessa caminhada em paz contigo. Eu quero chegar no final dessa caminhada de bem com o Senhor. Eu quero ter o Senhor como meu advogado e não como meu juiz. Eu quero ter o Senhor me defendendo e não me acusando. Eu quero ter o Senhor me gratificando e não me punindo nesse dia. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais vigilantes. Nos ajuda, Pai, seja conosco. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção, queria ungir você, te dar ainda a oportunidade de fazer mais uma oração ao Pai. Amém? Enquanto a Márcia canta ao Senhor aí com mais uma canção, se você deseja receber uma unção, nós vamos fazer assim, você sai do seu lugar, eu vou ungir você, aí você retorna ao seu lugar, dobra os seus joelhos, ore a Deus. A palavra é de alerta, mas não significa que o nosso Deus não haja a nosso favor. Eu sei que você está buscando algo, e talvez esse algo que você está buscando diz respeito também a melhorar sua caminhada com Deus, com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero ungir, Pai, cada um dos irmãos na Tua presença, como sinal de consagração ao Senhor, de dedicação ao Senhor nessa noite, Pai. Não sei, Pai, o que cada um está buscando, o que cada um está pedindo, mas o Senhor sabe, Deus. Eu unjo, Pai, eu consagro ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, Deus. Toma nas suas mãos, Pai, que a Tua graça, o Teu amor seja manifesto sobre a vida dos irmãos a cada dia, Pai. Eu oro, Deus, eu consagro ao Senhor, eu dedico na Tua presença, Pai, porque eu sei que grandes coisas o Senhor pode fazer sobre a vida dos Teus servos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma nas suas mãos, Deus. Eu unjo, eu consagro ao Senhor, Pai, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja bendito, Pai, sobre a vida dos irmãos. Toma, Pai, cada um nas suas mãos, Pai, que essa unção seja símbolo de consagração ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua glória, a Tua bênção, Pai, sobre a vida dos irmãos. Eu vou crer.